Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, vupt, subiu pro céu da alerta. E se a campanha de marketing, tipo, a mais bem-sucedida da história, não tivesse sido criada num arranha-céu em Nova York, sabe? Ou em uma agência supermoderna em São Paulo, né? Exato. E se ela nasceu nas estradas poeirentas do Império Romano, há uns 2000 anos? E se o produto não fosse um carro ou algo assim, mas a própria percepção da realidade e da vida após a morte? Nossa, é uma premissa e tanto para começar. Pois é com essa provocação que a gente inicia mais um mergulho profundo hoje. Boas-vindas a quem nos ouve. A nossa missão aqui é colocar os textos sagrados sob uma lupa bem peculiar. Uma lupa investigativa mesmo. Isso. Guiados pelo ensaio de Bíblia, A Fábrica de Absurdos Desvendando a Engenharia do Sagrado, escrito pelo doutor Jorge Guerra Pires. Que é um ângulo de análise que, assim, tira totalmente a Bíblia daquele pedestal intocável, sabe? Ele coloca o texto numa mesa de dissecação, quase como se fosse comunicação corporativa mesmo. Sim, e a bagagem que o autor traz para isso é muito interessante. Ele é PhD em bioinformática, né? Exatamente. Ele é um pesquisador independente com uma carreira acadêmica super sólida, tem passagens por lugares como o USP, o UFBA, Fiocruz e a UFOP também. E ele estudou fora também, não foi? Foi sim, na Universidade de L'Aquila, na Itália, e na Universidade Técnica de Gdansk, na Polônia. Ou seja, ele passou anos lidando com biologia, matemática, inteligência artificial. Tá, mas como alguém da biologia vai parar na análise bíblica? Então, aí que tá. Ele pegou toda essa experiência em raciocínio lógico e modelagem de sistemas e passou a aplicar isso para investigar temas complexos da sociedade: política, religião e o ateísmo. E esse livro dele faz parte de uma série, certo? Estudos Bíblicos para Ateus. Isso mesmo. Ele usa uma lente estritamente ateísta para examinar o cristianismo. E aqui vale um aviso super importante para quem acompanha a gente. O nosso papel hoje é colocar o chapéu de investigadores na narrativa. A gente não está aqui para tomar partido teológico ou político. Com certeza. Não é para validar nem invalidar a fé de ninguém. Exato. O objetivo é, de forma totalmente imparcial, reportar os argumentos do livro e observar como essa engrenagem textual, essa engenharia narrativa, funcionaria na prática segundo a visão do autor. E a tese central dele já começa desafiando aquela ideia comum de que os evangelhos são um registro puramente histórico ou uma explosão espontânea de espiritualidade. A perspectiva muda totalmente. Muda. Para ele, o que a gente tem em mãos é uma campanha institucional altíssima, uma campanha sofisticada que começou lá com Paulo de Tarso. Para tentar unificar as crenças, né? Exato. Unificar e, essencialmente, vender uma religião de massa para competir no mercado super concorrido de ideias que era o Império Romano. Então vamos destrinchar isso aí. Se a gente está falando de uma fábrica de marketing, a gente precisa entender o maquinário dela. Quais ferramentas os autores originais usaram para convencer o público? A primeira ferramenta que o Jorge identifica no livro é um padrão que ele chama de monólogo divino. Como assim monólogo? Ninguém conversa na Bíblia. É que se você reparar bem na forma como Deus e depois Jesus se comunicam nos textos, não tem um debate real, bilateral, sabe? Ah, entendi. Ninguém argumenta de igual para igual. Incontestável. Uma ordem, uma parábola. Em termos de design de narrativa, isso é brilhante para criar autoridade. Claro, não se debate com um monólogo. E isso fica ainda mais complexo quando a gente lembra de um detalhe crucial. A figura central da história não deixou nada escrito. Nada. Zero documentos escritos por Jesus. Então, é aí que entra o que o autor chama de ventriloquismo, né? Exatamente. As falas atribuídas a Jesus foram colocadas na boca dele décadas depois, e por narradores anônimos que escreviam em grego, sendo que o Jesus histórico era um camponês que falava aramaico. E que talvez nem dominasse o grego, né? Provavelmente não.
Ou seja, a voz que a gente lê hoje não é o áudio original do protagonista, é o roteiro que a instituição precisava que ele dissesse. Nossa, eu tava pensando numa analogia para isso. É tipo, imagina ler a biografia de um CEO super famoso. Sim. Só que essa biografia foi escrita pelo Departamento de Relações Públicas da empresa, tipo 50 anos depois que o cara morreu. É uma ótima analogia. As palavras ali não vão mostrar as falhas, as contradições do dia a dia dele. A voz ali é uma versão totalmente higienizada, Curada. desenhada para manter as ações da empresa em alta hoje. É a mesma dinâmica. E para garantir que o produto fosse inquestionável, eles usavam uma técnica que o livro chama de escolha pelo absurdo. A escolha pelo absurdo. Tá, me explica isso. Funciona assim. O autor argumenta que a narrativa bíblica sempre descarta a lógica em favor do sobrenatural. Mas peraí, se a ideia é convencer as pessoas de que a história é real, usar lógica não seria muito mais fácil de defender? Racionalmente, sim, mas do ponto de vista do marketing religioso, psicologicamente não. O livro dá um exemplo perfeito com a cena da Maria Madalena no túmulo, corpo, e vê um homem no cemitério. E ela acha que é o jardineiro, o que é a coisa mais óbvia a se pensar. Exato. O princípio lógico é pensar, é o funcionário daqui e ele deve ter movido o corpo por alguma razão de espaço. Mas a narrativa oficial escolhe dizer que não. A narrativa insiste que ela se enganou. Isso. Insiste que era, na verdade, um cadáver ressuscitado caminhando por ali disfarçado. É um salto enorme. Sim, mas pensa com a cabeça de um marqueteiro da antiguidade. A explicação banal do jardineiro não atrai seguidores, não gera reverência. O absurdo atrai. O absurdo exige fé. Exatamente. E a fé é a métrica de engajamento deles. É o que faz as pessoas pagarem dízimo. O absurdo vende mais que a realidade. Faz sentido se você quer criar fascínio. Mas assim, a realidade adora estragar campanhas publicitárias, né? Nem me fale. Se eles estavam construindo essa superprodução fantástica, o que eles faziam quando fatos reais inconvenientes ameaçavam a reputação da marca? Aí a gente entra na fase de edição pura. O livro chama de depuração narrativa. É uma verdadeira gestão de crise, um trabalho de limpa-trilhos. Limpa-trilhos. Como isso aparece no texto? Fica bem claro quando a gente compara a cronologia dos evangelhos. Marcos é o mais antigo, foi escrito uns 40 anos depois de Jesus. E ele é mais cru. Cru em que sentido? Em Marcos, Jesus tenta fazer milagres em Nazaré, a cidade dele, e não consegue. O texto diz que ele não pôde por causa da falta de fé do povo. Ele falha. Mostra uma limitação clara do protagonista. Exato. Mas aí, quando a gente avança no tempo e chega no Evangelho de João... Que foi escrito décadas depois. Isso. A equipe de edição já trabalhou muito ali. Aquela falha humana foi apagada. O Jesus de João já é onipotente, tem controle absoluto. As falhas do rascunho anterior foram todas podadas. Uau! Mas olha, aqui a coisa fica realmente interessante. Porque o livro não fala só de aparar essas arestas teológicas. Tem um escândalo histórico bem pesado aí? Não tem. Tem. E é um caso clássico de crise de imagem. O boato do soldado Pantera. Conta essa história para quem nos ouve. Havia um boato forte circulando na época, e isso é documentado por fontes não cristãs, tipo o filósofo grego Celso e textos rabínicos. A suspeita era de que Jesus seria filho ilegítimo de Maria com um soldado romano. Chamado Pantera. Isso. Imagina o tamanho desse problema. A igreja tentando vender a ideia de um Messias puro e rolando o boato de que ele era fruto de uma traição com um soldado do exército inimigo que ocupava a região. Nossa, é o pior pesadelo das relações públicas. Mas o livro sugere o quê? Que a ideia da virgindade de Maria foi inventada só para abafar isso? É exatamente a tese da engenharia narrativa. É uma acusação forte. Tem base histórica nisso ou é só uma inferência ateísta conveniente? A base do Jorge Guerreira Pires é a cronologia dos textos. De novo, o silêncio dos textos mais antigos grita. Nas cartas de Paulo, que são os documentos mais antigos que temos, não tem uma única linha sobre o nascimento virginal. Ele só diz que Jesus nasceu de mulher, né? Exato. E o Evangelho de Marcos, o mais antigo, também não sabe de nada sobre virgem. Esse conceito de um milagre biológico só aparece nos evangelhos mais recentes, Mateus e Lucas. Que é justamente quando a fofoca estava ganhando força. Justamente nessa época.
As tensões aumentaram e eles precisavam de uma resposta. Mas em vez de só soltar uma nota oficial negando o soldado, Eles deram um salto estratosférico para a ficção. Eles pegaram o estigma e viraram do avesso. Ela não foi traída com um soldado, ela foi fecundada pelo Espírito Santo. é a solução de marketing perfeita, o maior problema virou o dogma central da religião. E me parece que eles usaram essa mesma tática de harmonização forçada em outras partes, para encaixar a história nas profecias antigas. Sem dúvida, o Messias tinha que preencher o gabarito do Antigo Testamento. E as profecias diziam que o rei nasceria em Belém. Só que o Jesus histórico era de Nazaré, na Galileia. Problema de roteiro, certo? A solução editorial foi inventar um censo romano. Ah, o famoso censo que obrigou José e Maria a viajarem. Exatamente. O texto diz que houve um censo mundial e todo mundo teve que voltar para a cidade dos ancestrais. Mas historiadores sabem que Roma nunca fez isso. O que é travar a economia inteira do império, né? Imagina todo mundo viajando. Não faz sentido administrativo. Mas na narrativa, o censo funciona como um dispositivo de enredo, um táxi para levar os personagens até o cenário que a profecia exigia. Eles literalmente editavam a geografia. E se editavam um mapa, editavam as pessoas também. E o ensaio bate muito na tecla de que, para consolidar esse poder todo, eles tiveram que aniquilar a concorrência. Sim, e a maior vítima dessa engenharia foram as mulheres. Como assim? O autor fala sobre a secura narrativa. Os evangelhos oficiais são muito secos. Eles não têm desenvolvimento psicológico. Os personagens viram etiquetas. Tipo o Tomé o duvidoso. Isso. Tomé existe só para provar que a dúvida deve ser punida. E Judas é o traidor mecânico. Mas o caso de Maria Madalena é o mais agressivo. Nos textos oficiais ela chora muito, né? Ela é reduzida a uma mulher confusa e chorosa. Mas se a gente olhar os evangelhos apócrifos, aqueles que a igreja excluiu da Bíblia... A diretoria cortou do corte final. Exato. Nesses textos, Maria Madalena é uma líder intelectual. Ela debate de igual para igual. Ela entende os ensinamentos melhor que os homens. Mas vem cá, tem um argumento famoso que o pessoal sempre usa aí. Muitos dizem que o fato das mulheres terem sido as primeiras a verem o túmulo vazio é a prova de que a história é real. Sim, a velha tese do testemunho inválido. Isso, a lógica de que o testemunho feminino não valia nada na época. Então, se fosse mentira, eles teriam colocado os homens para achar o túmulo. Isso não mostra um respeito às mulheres na origem da coisa? O Jorge rebate isso brilhantemente com a tese da transferência de autoridade. Imagina o contexto de perigo daquela época. Os líderes masculinos estavam escondidos, morrendo de medo de serem executados pelos romanos por sedição. Certo. Mandar mulheres lá, que eram politicamente invisíveis para o império, era um escudo. Se desse problema, se os romanos achassem ruim o boato do corpo sumido, a culpa caía nas mulheres emocionais. Ah, entendi. Seria uma terceirização do risco total. E olha o que acontece no minuto seguinte. Assim que a notícia é dada, a autoridade muda de mãos na hora. Pedro sai correndo, Tomé exige provas e as mulheres... São descartadas do poder institucional. A narrativa transfere tudo para os homens. Elas só serviram de veículo. É tipo, obrigada por trazer o recado, agora a diretoria assume. E o autor diz que esse silenciamento feminino foi literal também, né? Fisicamente, teve a destruição de documentos. O caso do Evangelho de Eva é bizarro. A gente só sabe que ele existiu porque os caçadores de heresias da época citavam trechos dele para justificar por que estavam destruindo o texto. Nossa, e o que tinha de tão perigoso nesse Evangelho de Eva? Ele mostrava Eva não como a vilã que mordeu a maçã e arruinou tudo, mas como uma heroína que buscou ativamente a sabedoria, a gnose. Dá um contexto rápido para o pessoal. O que é essa gnose? Gnose é o conhecimento direto e interno de Deus. É a ideia de que a salvação vem do autoconhecimento. Ah, isso era um perigo para a instituição que estava se formando? Um terror absoluto. Se você encontra Deus dentro de si mesmo, através da sabedoria, você não precisa do bispo. E mais importante, não precisa pagar o dízimo. Então eles tiveram que inverter a história. A fábrica inverteu tudo. A busca pelo conhecimento virou o pecado original. E isso serviu para justificar a submissão teológica das mulheres. Aniquilação da concorrência mesmo. Agora, o que torna tudo isso ainda mais irônico é que, enquanto eles rejeitavam a liderança feminina,
a base inteira da história foi canibalizada, para usar a palavra do livro, do mito de uma deusa feminina. Sim, chegamos no grande plágio, o molde sumério. A deusa Inanna. Isso. O livro traz o mito de Inanna, que foi cultuada uns 2000 anos antes de Jesus. A história dela é idêntica na estrutura. Ela desce ao submundo, morre, fica pendurada num poste de madeira Num poste. e depois... Após 3 dias e 3 noites, ela é ressuscitada e volta. Gente, a jornada inteira já estava registrada em argila 2000 anos antes. Exato! E aí tem um detalhe filológico no livro que é impressionante. A palavra grega original que está nos manuscritos lá do Novo Testamento para a morte de Jesus é stauros. Stauros, que não significa uma cruz geométrica perfeita, certo? Não, stauros significa literalmente poste, uma estaca reta. O mesmo instrumento onde a deusa Inanna foi pendurada milênios antes. E isso também era o símbolo daqueles cultos de deuses de fertilidade, né? Tipo Tamuz. Sim, que os profetas do Antigo Testamento odiavam. Mas então, por que a igreja mudou o visual de um poste para uma cruz horizontal? Rebranding visual total. O autor pontua que Jesus num poste ia lembrar demais os cultos pagãos agrícolas dos camponeses, o mito de fertilidade da morte, do renascimento da natureza. Era rural demais para uma religião que queria dominar o império. Exato. Então eles alteram o design para a cruz, que lembra a execução oficial de Roma. Dá um mar de lei de instituição imperial. Eles pegaram o mito sumério, apagaram a deusa feminina, mudaram a logomarca de madeira e venderam como um pacote histórico inédito. Nossa, é impressionante. Então, o que a gente tira de tudo isso, né? A tese de Bíblia não é só ficar desmontando crença, mas convidar a gente a ler esses textos como um testemunho da genialidade humana em editar histórias. Exatamente. Apagar fatos incômodos, reempacotar mitos e construir impérios. E ditar regras sociais bem pesadas, principalmente de gênero. Para quem está ouvindo e quer se aprofundar nessa investigação, conferir as fontes, o livro Bíblia, A Fábrica de Absurdos, está disponível na Amazon. Tem impresso com entrega Prime e no Kindle. E vale lembrar que a Amazon é ótima com reembolso se houver qualquer problema de entrega nas compras internacionais ou até se você ler a amostra do e-book e mudar de ideia. E tem audiolivro também lá no Google Play e no Google Books, né? Sim. E tem um anúncio fresquinho do autor. Ele acabou de lançar o novo livro dele, O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico, que é o livro 2 dessa série Mente Ateísta. Já está na Amazon e logo chega em mais formatos. Sensacional! E fica a dica de ouro para nossa audiência. O formato de audiolivro do Google Play permite baixar no celular. Então dá para ouvir durante uma caminhada onde nem tem internet. É verdade. Ajuda muito a botar a leitura em dia enquanto você lava uma louça, arruma a casa. Muda a produtividade de quem gosta de ler, né? Antes da IA, isso já revolucionou a minha vida de leitora. E falando em revolução e tecnologia, a gente vai encerrar o nosso mergulho profundo com uma reflexão provocativa para o pessoal que está acompanhando. Vamos lá. Vimos hoje como o cristianismo primitivo aplicou técnicas sofisticadíssimas de edição, marketing e camuflagem para dominar Roma. Usando papiro, boatos e concílios, né? Isso. Então, se o sucesso de uma grande narrativa depende de como ela se adapta às mídias da sua época, como seria a engenharia narrativa de uma nova religião que estivesse nascendo hoje? Nossa! Na era dos algoritmos, das redes sociais descentralizadas e da inteligência artificial gerando realidades. Fica essa reflexão para vocês. Até mais, pessoal! Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, vult, subiu pro céu da alerta. Paradoxo bíblico, essa é a palavra. A lógica sumiu, ninguém mais destrava. Matusalém viveu o que ninguém imaginava. Eva sem umbigo, essa história não se acaba. A mulher de Ló olhou, estátua de sal virou. Mas quem checou o sal ninguém nunca contou. Caim foi pra
Jó sofreu uma dor gigante. Deus disse, eu sou grande, não reclama um instante. Piada final, salvação tá no ar. Céu prometido, mas é o inferno que tá no lugar.